Sabe aquela história de trabalhar a vida inteira, das 9 às 5, naquela rotina, para só lá na frente, na aposentadoria, poder finalmente, sei lá, viver de verdade? Ah, sim. A famosa corrida dos ratos, né? A gente ouve isso direto. Exato. Mas será que precisa ser assim mesmo? Será que não tem outro jeito? É uma boa pergunta. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias de um livro que mexeu com muita gente. Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Um clássico moderno sobre esse tema, né? Com certeza. A nossa ideia aqui é destrinchar os conceitos-chave, sabe? Entender como ele propõe redesenhar essa relação com trabalho, tempo, buscando mais liberdade, mais realização, só que agora, não só no futuro. Faz sentido mudar a perspectiva. Isso. E olha só, como a gente combinou, lá no finalzinho, vamos trazer umas dicas práticas. Tipo, como é que a gente pode pegar um pouco disso tudo e aplicar no nosso dia a dia hoje mesmo? Ótimo. Deixar a coisa mais concreta para o pessoal. Beleza. Então vamos nessa. O livro começa falando dos tais novos ricos, os NR. Quem são eles? Bom, os novos ricos são, assim, o oposto dos adiadores. Adiadores. Aqueles que seguem o script tradicional, né? Trabalha, junta dinheiro, adia os sonhos para depois da aposentadoria. Os NR não. O foco deles não é só acumular grana para um futuro distante. E qual é o foco então? A moeda deles é outra, sabe? É liberdade de tempo e mobilidade. Agora. A riqueza para eles é ter opção. Opção de quê? De escolher o que fazer, quando fazer, onde fazer e com quem fazer. É o que o Ferriss chama de multiplicador de liberdades. Por isso que a renda relativa... Ah, tipo, quanto se ganha por hora trabalhada. Exatamente. Isso acaba sendo mais importante para eles do que o salário total no fim do ano, entendeu? Porque mede essa liberdade. Entendi. E para construir esse estilo de vida, ele propõe um método, né? O DEAL. Isso, DEAL. É um acrônimo para definição, eliminação, automação e liberação. É tipo um mapa mesmo. E na definição, tem aquela ferramenta do medo. Como é mesmo? Ah, o Fear Setting. É muito interessante isso. A ideia é, antes de tomar uma decisão grande, tipo largar um emprego, você detalha o pior cenário possível. O que de pior realmente pode acontecer. E qual a vantagem disso? Parece meio pessimista. Mas não é. Porque quando você coloca no papel, percebe que muitas vezes o pior nem é tão terrível assim, ou tem como consertar, sabe? E aí você compara com os benefícios se der certo. Isso diminui a paralisia pelo medo. O livro até conta a história do Hans. Lembro? O advogado que largou tudo depois de uma viagem para o Brasil, né? Usando essa técnica. Essa mesma. É um exemplo bem marcante de como definir um medo pode destravar a gente. Poxa, muito bom isso. E aí, saindo da definição, a gente entra na eliminação, o E do DEAL. Fazer menos, mas fazer o que importa. Exato. É o famoso princípio de Pareto, o 80-20. Que 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços. Isso. Mas o pulo do gato, segundo Ferriss, não é só identificar esses 20%. É ter a disciplina de eliminar ou reduzir ao máximo os outros 80% que só comem tempo e não trazem resultado de verdade. Ele mesmo fez isso, né? Cortou clientes que não eram lucrativos. Sim, e conta que a renda dele aumentou e as horas de trabalho despencaram. É contraintuitivo, mas funciona. Isso me faz pensar na lei de Parkinson. Aquela que diz que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível. Assustador, né? Totalmente. A gente sente isso na pele. Por isso é tão importante focar primeiro na eficácia, fazer as coisas certas e só depois na eficiência. Fazer as coisas rápido. Aquela pergunta-chave: estou sendo produtivo ou só o culpado? Perfeito. E ele também fala da dieta pobre em informação. Limitar o consumo de notícia, e-mail, rede social, tudo que é irrelevante e só distrai. Faz muito sentido. Bom, eliminamos o excesso. E a automação, o A, é para escalar sem trabalhar mais. É por aí. Automação é criar sistemas, negócios que gerem renda com o mínimo de intervenção sua. A ideia da musa. Uma musa? O que é isso? É um negócio automatizado, geralmente bem nichado, focado num produto ou serviço específico. E para isso ele fala muito de usar ferramentas como a terceirização. Ah, tipo contratar assistentes virtuais, os VAs. Isso, profissionais remotos para cuidar de tarefas que não precisam ser feitas por você. E outra coisa importante,
testar a ideia do produto antes de investir pesado. Usar anúncios pagos por clique, PPC, por exemplo, para ver se tem demanda real. Entendi. A meta final é separar o tempo da renda, né? Desvincular uma coisa da outra. Exatamente. Claro que criar uma musa dá trabalho, exige teste, não é mágica. Mas o conceito é esse: construir algo que funcione sem depender 100% do seu tempo ali na operação. E aí chegamos no L, a liberação. É agora que a liberdade conquistada entra em ação, com as mini aposentadorias. Isso. Em vez daquele bloco único de aposentadoria lá no fim da vida, a ideia é distribuir períodos menores de pausa, viagem, aprendizado, aventura, ao longo dos anos produtivos. Mas isso não é coisa de gente muito rica? Viajar o mundo, tirar vários meses de folga? O livro tenta quebrar essa crença, mostra exemplos de como ter experiências incríveis, até luxuosas às vezes, como voar num jatinho na Argentina, gastando bem menos do que se imagina. É questão de planejamento, flexibilidade, saber procurar as oportunidades. Mas e os medos que todo mundo tem? O custo, a segurança, como fica o emprego, quem tem filho... Ele aborda isso sim, tenta desmistificar um por um com estratégias, tipo fazer viagens teste mais curtas, negociar trabalho remoto, planejar a logística familiar, mas tem um ponto fundamental na liberação. Qual? O que fazer com o tempo livre? Porque o ócio total, vazio, pode ser tão angustiante quanto a falta de tempo, sabia? Imagino que sim, ficar sem ter o que fazer. Por isso, a sugestão é preencher esse tempo com um propósito. Aprender coisas novas, um idioma, uma habilidade, se dedicar a projetos pessoais ou até mesmo contribuir para alguma causa maior, fazer trabalho voluntário. Encontrar significado fora do trabalho tradicional. Ok, acho que deu para ter uma boa visão geral das ideias do livro. Agora, como prometido, vamos para o mão na massa. Como trazer isso para a nossa realidade, hoje? Boa. Vamos lá, separei 3 dicas bem práticas e inspiradas no que a gente conversou. Manda ver. Primeira, aplique o 80-20 ainda hoje. Pensa aí, qual uma ou 2 tarefas no seu trabalho ou na vida pessoal que realmente trazem a maior parte dos resultados, que movem o ponteiro de verdade? Foca nelas. E o contrário, o que você faz que come um tempão e não dá em quase nada? O que dá para cortar ou reduzir já? Anotado. Próxima. Segunda, faça um mini fear setting. Pega uma mudança pequena que você quer fazer, mas está com receio. Pode ser pedir um dia de home office, começar um projetinho paralelo, qualquer coisa. Aí escreve: 1. Qual o pior cenário realista se der errado? 2. O que eu poderia fazer para consertar ou minimizar cada ponto negativo? 3. E quais os benefícios se der certo, mesmo que só um pouco? Só de fazer isso já clareia a mente, sabe? Reduz aquela paralisia. Legal. Visualizar para desmistificar o medo. E a terceira? Terceira, experimente agrupar tarefas, o tal do batching. Escolhe uma tarefa repetitiva que te interrompe toda hora. Checar e-mail, responder mensagem, olhar a rede social. Em vez de reagir a cada notificação, define blocos fixos de tempo para fazer só isso. Tipo, 2 vezes por dia, 20 minutos cada. Você vai ver como o foco melhora. Boas dicas. Bem pé no chão para começar. Fica claro que a mensagem central do Ferriss é um convite, né? Um convite a questionar as regras que a gente segue no automático. Exatamente. Questionar o status quo do trabalho, do dinheiro, do estilo de vida. Desenhar algo que faça mais sentido para cada um, com mais liberdade e significado. E para fechar, que reflexão você deixaria para o pessoal que está ouvindo? Olha, talvez pensar assim: qual é uma única regra ou suposição sobre trabalho, dinheiro ou vida que você pode questionar ou testar essa semana? Mesmo que seja algo pequeno, às vezes é essa faísca que começa a mudança. Excelente provocação para a gente levar. Com isso, fechamos nossa conversa de hoje. Valeu e até a próxima.